Pessoal, estou fazendo esse vídeo aqui para mostrar para vocês um texto que eu elaborei e estou pensando em continuar algumas reflexões sobre a gramática e os aspectos da língua. E como tivemos aí o Mandando a Letra, ele foi encerrado, tem o livro, para quem tem interesse, você encontra link aí no próprio YouTube. E continuando as reflexões, eu estou chamando de Além da Letra, né? E porque eu preciso falar de uma coisa que tá me incomodando muito, né? Mas como disse um colega meu, né, o Ricardo Alan, ele falou assim, agora só daqui a 4 anos mesmo que a gente vai se incomodar com isso, de fato. Mas alguns aspectos que a gente precisa pensar, né? O texto chamado É para a Olimpíada, caramba. E ele tá no link, dá para você ver. E ele foi muito pensado a partir dessa postagem aqui, né, do aqui da Academia Brasileira de Letras, deixando bem claro que a palavra é para a Olimpíada. Não vamos passar aí nessa postagem da ABL, né? Mas lá no texto eu falo um pouco de que a gente precisa saber quem é a Academia Brasileira de Letras, né? É claro que a academia tem suas contestações, muita gente contesta, mas ela foi determinada ali pelo decreto 6.583 de 2008 para... Esse decreto foi o que promulgou, né? No caso, o Acordo Ortográfico de 1990. E a academia foi determinada para confeccionar um vocabulário ortográfico da língua portuguesa, que a gente chama de VOLP, né? Então, assim, tem muitas controvérsias, muita gente que não aceita, né? A gente sabe que a língua é viva, que vai ter palavra que está lá determinada, mas que ela muda, isso a gente sabe, né? Mas o VOLP ainda é como é que chama? A publicação que vai padronizar isso daí, né? É uma coisa padronizada, evidentemente, a gente sabe, né? E tem alguns motivos para isso, né? A gente sabe que às vezes a gente julga que errou, né? E outros mais, né? E tem gente que dá uma de rebelde, às vezes eu dou de rebelde com algumas questões, mas enfim, é normal isso, né? E na questão do Paraolímpico, tem uma explicação muito significativa, né? Claro que aí nós vamos dar uma olhada na postagem, né? Mas a postagem explica um pouco o lance do Paralímpico e o uso do Paralímpico, né? Que só se usa em uma condição. Mas aí os jornais e a TV e tudo mais ficou usando Paralímpico para tudo, como se Paraolímpico não existisse mais. E fosse até errado, né? E aí, o lance em português, que eu vou deixar aqui que eles não falaram um pouco nessa postagem, é porque olímpico, né? Olimpe é esse radical que não pode ser, em português, mutilado. Você precisar cortar alguma coisa, você vai cortar nos afixos, né? No caso aí, um prefixo, né? Porque está antes, né? Então eu até diria, ó, essa palavra pode ser paraolímpico, tem que ser paraolímpico ou paralímpico. Parolímpico, parolímpico. Você cortou o A do para e manteve o olímpico como ele tem que ser. Parolímpico até admitiria, né? Mas paralímpico não. E a explicação vai vir aí na postagem que a gente vai passar da ABL, ainda está lá no Instagram da ABL, vocês podem acessar, né? Mas o paralímpico você corta no radical da palavra e não é possível. No texto tem tudo isso aí explicadinho, quem quiser entrar lá na página vai conseguir dar uma olhada. Mas veja bem aí, ó, a postagem da ABL, ela vem dizendo, né, para Olimpíada ou Paralimpíada. E em seguida ela já mostra, né, a grafia para a Olimpíada é a forma recomendada pelo vocabulário ortográfico da língua portuguesa, da Academia Brasileira de Letras, a ABL, assim como para Olímpico. Veja que eles estão dizendo até recomendado, né? Claro que se você usar das outras formas, não vai ser condenado nem nada, eu não sei o que poderia acontecer numa prova de concurso, né? Mas depende da banca, depende do avaliador, mas enfim, é isso aí. E tem o acadêmico aí, o Ricardo Cavalieri, né? Ele é o escolhido para fazer essa explicação. Então ele diz, ó, que sobre esse substantivo sempre é oportuno observar que se trata de uma prefixação de Olimpíada, com a posição do prefixo grego para, que indica proximidade. É o mesmo prefixo usado em paramedicina e paradidático, né? Ele não chegou a falar aquela questão que eu disse, né, de que
o radical precisa ser preservado, mas enfim. Aí ele termina com portanto, para a Olimpíada e paraolímpico são os termos português que se referem às atividades esportivas análogas à Olimpíada de que participam atletas com deficiência. E ainda explica aqui, né, quando que se usa paralímpico. O adjetivo paralímpico só se justifica na grafia de Comitê Paralímpico Brasileiro. É um órgão que, em atenção a um pedido do Comitê Paralímpico Internacional, o comitê, desculpem, sugeriu que os outros, né, padronizassem. Aí, claro, né, com a língua inglesa como base, né, o Paralympics. Tem até o Yzinho no Paralympics do inglês. Então, o Comitê Paralímpico Brasileiro é a instituição responsável pelos esportes paralímpicos no Brasil. O Comitê Paralímpico Brasileiro é um nome próprio. Então, vocês já viram gente escrever Simone com Y, já viram escrever, né, Kelly com K, Kelly com 2 L's, Kelly com Y. Então, né, nome próprio você faz o que quiser. Então, o Comitê Paralímpico Internacional sugeriu que as pessoas usassem aí esse começo e mutilassem a palavra olímpico, né? Em português isso não pode ser feito, tá? Então, quer dizer, você vai usar o nome próprio da instituição como ele é, Comitê Paralímpico Brasileiro. É o único caso em que você deve usar a palavra nesse sentido. Fora isso, está errado sim, a gente pode dizer que está errado. É claro que a gente vai entender o uso de paralímpicos, Jogos Paralímpicos, né? O atleta paralímpico, né? Porque você foi influenciado nesse sentido aí. Tá? Mas a palavra oficial em português é paraolímpico por essas razões que eu já expliquei para vocês, tá? E você não vai encontrar paraolímpico lá, não vai encontrar paraolímpico lá no Volpe, tá? Então, o texto está escrito explicando um pouco isso está registrado, né, no texto que eu fiz, então, com essa explicação do radical, né, essa explicação da ABL e essa explicação de porquê Paralimpíada, paralímpico, tá bom? Paralímpico não pode, né? Paralimpíada, paralímpico só no Comitê Paralímpico Brasileiro, porque Paralimpíada não existe, tá? Então fica aí o convite a vocês para poder dar uma olhadinha nesse texto aí, né? E entender que a palavra, né, correta, adotada, é para a Olimpíada. Inclusive, os meios de comunicação poderiam entender isso e fazer isso à prática também, porque eles têm participação também, né, na educação e na proliferação de como são as coisas, né? Nada contra o Paralimpíada, mas já tendo uma coisa contra que é muito importante. Essa mutilação do radical não pode acontecer, não poderia acontecer na língua portuguesa, tá bom? Abraço para vocês, obrigado.